Esse vídeo é de utilidade pública para violeiro, tá bom? Então, é para mandar para todo seu amigo que toca violão. Sabe por que você tem dificuldade de fazer pestana no violão? Sabe por quê? Além daquela história que já sabe que às vezes o nut está alto. De fábrica, os violões vêm com nut alto. São raras exceções que não vem alta, que vem baixa. Então, quando aqui tá alto, fica muito mais difícil de apertar aqui. Pestana não é difícil de fazer, não é difícil de fazer, tá? É prática, com um pouco de prática, sai a pestana, tá? Com a mesma dificuldade que você tem de fazer sol, fazer ré, fazer dó, fazer mi menor, maior, né? Mi maior. A pestana também é o mesmo tempo, é a mesma dificuldade que tem, não é bicho de sete cabeças. Então, por que é difícil? Porque, se o nut está bem, está na altura correta, se o rastilho, que é essa peça que está aqui, está na altura correta de regulagem, não está muito alto, se a cordinha aqui tiver na altura certa também, não é um berimbau o violão, o corda de nylon é mais fácil fazer pestana por ser mais macio, sim. Só que às vezes o corda de aço é mais fácil ainda. Por quê? Eu vou dar o pulo do gato agora, o que ninguém conta pra vocês. Todo violeiro pega o violão, aprendiz, tu tá iniciando o violão, pega o violão, começa a tocar e ninguém te explica isso. Eu vou pegar aqui um pedaço de escala. Esse aqui é o fator que dificulta 90% dos alunos a não tocarem, não saberem fazer pestana. É chamada de escala. É a peça que vai aqui, ó. Essa peça aqui vai colada no braço do violão. Então eu arranquei do braço do violão. E sabe qual que é o detalhe? Ó, se a tua escala for uma escala reta, se tu colocar numa régua aqui e ver que ela é reta, se tu bater numa superfície e ver que ela é reta, quer dizer que ela fica mais dura de apertar aqui, de fazer a pestana. Por quê? Porque olha o nosso dedo. O nosso dedo não é 100% reto. Olha só, a nossa força muscular é mais assim curvada. Então, a escala tem que acompanhar essa curvatura também. Aí chama uma escala de 14 polegadas, 16 polegadas. É o mais correto, mais confortável para tocar. Entendeu? Ó, essa aqui, exemplo, ó, é uma escala curvada. Então o dedo fica mais confortável de apertar. Como que eu testo para ver se o meu violão tem uma escala boa? Esse aqui eu já me acostumei, mas ele não tem uma escala boa. É, o teste é o seguinte: você coloca o dedo sobre o braço do violão, pode ser aqui na casa 5 mesmo, ó, para ficar fácil de ver, e faz uma pequena força para apertar as cordas. Se tiver mais força nas cordas de cima e nas cordas de baixo, se você sentir que encostou, o seu dedo encostou no braço do violão mais fácil aqui em cima e aqui embaixo, quer dizer que a sua escala ela é reta. Tem violões que fica até uma canoa, que aqui no meio fica até mais para dentro. E isso atrapalha demais o seu treino de pestana. Então, muitas das vezes, você não aprendeu a tocar violão ainda, não conseguiu fazer as pestanas, porque as pestanas, apesar de eu não ser muito fã das pestanas, elas são usadas para alguns outros tipos de shapes aqui, ó. Aqui é usado pestana, eu gosto de usar pestana aqui, eu gosto de usar pestana fazendo talvez alguns detalhes diferentes que esse tipo de pestana aqui, mas essa pestana aqui, uma hora você vai ter que usar essa aqui, que às vezes você vai pegar tons que são ré sustenido, que são sustenidos ou que são bemóis sustenido, é jogo da velha, e bemóis bezinho pequeno. Então, não é a solução para tudo violão de nylon. Eu já peguei violão de aço mais macio de tocar do que violão de nylon. Por quê? Porque ele tem a escala. Eu bati tudo aqui. Tem a escala curvada aqui, ó. Aqui ela não é reta, chapada, ela é curvada. Ela acompanha o desenho do dedo. Então fica mais fácil de apertar. Tá bom? Normalmente, se eu não me engano, quando a escala é muito reta, aí chama de 20 polegadas, que é a escala muito reta. Então, qual que é o segredo? Vai comprar um violão? Pega um violão, bota o dedo em cima da escala, pode ser até de aço. O aço não é tão difícil assim como todo mundo demoniza o aço. O aço também é macio de tocar, tá bom? Bota o dedo em cima. Se
encostar no braço de violão mais fácil aqui em cima e aqui embaixo, quer dizer que a escala é reta. Então, se você é iniciante, prefira não comprar por enquanto esse violão. Mas, se o violão de aço tiver um pouco esforço que tu fizer, tu já sentir que já apertou as cordas, já baixou as cordas aqui em cima, toda ela, as 6 cordas, quer dizer que o violão tem a escala com raio, ó, curvado, então é mais confortável. Então, esse assunto tinha que ser de domínio de todo mundo que treina violão, sabe? E o teu professor de violão tem que te ensinar isso. E o vendedor da loja de música também tem que te ensinar isso, que o conforto não é somente as cordas de nylon. Eu não sou aqui um militante contra a corda de nylon, mas eu quero trazer verdades para ti, que se tu tá com a regulagem do Nant boa, às vezes não tá, tem que rever isso. Vai para um luthier. Luthier, vou botar aqui o nome, é a pessoa que regula esse tipo de instrumento. Às vezes na própria loja de música tem o luthier. Então você vai lá e pede, ó, regula meu instrumento. Eu quero as cordas aqui, aqui na 12, aqui na casa 12, fique bem baixinha. Aqui que você vai medir se o luthier fez uma boa regulagem, se aqui estiver bem baixinho. Ah, eu não consigo fazer mais. Então o violão, ele não tem regulagem disponível na sua geometria, na sua construção. Então não é um violão bom. Se o luthier falar que ele não conseguir baixar muito, é porque o violão não tem uma boa geometria. E está acontecendo muito isso com os violões novos. Esses violões que vocês compram em qualquer site que exporta, qualquer site que traz, eles estão fazendo muito violão de entrada com essa característica de não poder regular. E são retos aqui e são com cavaletes sem possibilidade de regulagem. Às vezes é melhor até você pegar um violão usado, de boa qualidade, um seminovo, de segunda mão, do que um violão novo. Entendeu? Então essa é as instruções. Isso aqui vai te dar anos luz à frente de aprendizado, porque você vai conseguir treinar rapidamente, vai conseguir desenvolver a persona mais rápido. Eu, por treinar, por ser da velha escola, de ter que aprender com qualquer tipo de violão, eu aprendi com violão berimbau, eu aprendi com violão quebrado. O meu primeiro violão tinha uma chapa de metal aqui na mão do violão, aqui atrás, aqui, era uma barra de metal que o cara parafusou com uma chave de fenda desse tamanho, o parafuso aqui, e botou aqui atrás, e eu tive que treinar assim mesmo. Eu, da velha escola, aprendi a me adaptar a violões com escala reta. Porque a maioria dos violões nylon, ninguém te fala isso, mas a maioria dos violões nylon são de escala reta. E por ser corda de nylon um pouquinho mais macio, o pessoal, não, é mais macio de tocar. Mas se ele fosse um pouquinho curvado, seria ainda mais macio ainda. Mas às vezes esse macio tu encontra no violão de aço, entendeu? Então, não vai nessa história de, só o violão de nylon é macio. Tá beleza? Compartilhe com seu amigo que precisa dessa informação. Essa é a solução de vez para resolver o problema de pestana. Adquira um violão macio de tocar, regulado, e se você não tem condições de trocar de violão, o seu violão é duro, continua com regulagem difícil, continua com shape reto aqui, difícil de apertar, aí eu tenho solução que eu posso trazer no próximo vídeo, mas você vai ter que comentar aqui, vai ter que pedir, vai ter que falar. Belezura? Combinado? Valeu!